Olá, Tayane, conte um pouco sobre você. Eu sou enfermeira formada pela UFAL e atualmente estou como pesquisadora do projeto Direito à Saúde da Pessoa com Albinismo, que é da UFAL também. Como foi sua experiência na escola? Você sentiu-se bem-vinda pelos seus colegas e professores na escola? Então, no início foi bem complicado, porque os professores não sabiam muito bem lidar, né, com a minha condição. Na minha escola só era eu e meus irmãos, né, então a gente tinha todo um contexto que atrapalhava na questão do ensino-aprendizagem, que está vinculado à minha questão visual, né, da minha deficiência visual. E os professores ainda não sabiam lidar, não entendiam o que era um albinismo e não sabiam muito bem como me auxiliar nesse processo. E quanto aos colegas, né, eu sofri o que hoje a gente conhece como bullying, que naquela época, alguns anos atrás, não tinha ainda esse termo, não era utilizado, né, mas que eu sofria, né, que tinha aquelas brincadeiras chatas. Normalmente eu tinha um grupo de amigos mais reduzidos, porque a grande maioria dos coleguinhas faziam aquela chacota, né, aquela perseguiçãozinha. Cheguei até a querer mudar de escola, por exemplo, por conta dessas questões de preconceito mesmo. Alguma vez alguém te tratou de forma diferente por causa do seu albinismo? Como você se sentiu? Sim, já cheguei a ver, assim, ar pejorativo da parte das pessoas e é um sentimento também que às vezes me parecia ser pena, né? Eu via que algumas pessoas olhavam assim pra mim como uma coitadinha, coitadinha dela, né? Não pode andar no sol. Os colegas brincavam, tiravam muita resenha nesse sentido, que eu não podia participar de muitas atividades, por exemplo, de gincanas, né, a parte da educação física, eu não podia participar. E quando a gente é criança, a gente quer estar lá no meio de todo mundo, né? E aí eu sofria muito com isso, e eles ficavam realmente, assim, brincando nesse sentido de, coitadinha dela, não pode pegar sol, tadinha dela, é ceguinha, não enxerga, né? E tinha a questão pejorativa e a questão da pena associada, assim, por conta de eu ter essa condição. Os professores te ajudavam com o que você precisava para aprender? Eles usavam materiais que funcionavam para você? Não, naquela época não tinha muito isso, né? Eu fui, assim, aquela perseverante que não desistiu diante da dificuldade. Porque hoje a gente tem um acesso também à tecnologia que facilita, né? A gente tem slides, por exemplo. Na faculdade eu tive essa parte boa, porque as aulas normalmente eram passadas em slides. Eu tinha celular, eu podia tirar foto, né, das aulas, do que estava no quadro, para depois eu transcrever para o meu caderno. Na época da escola, da educação básica, não tinha isso, né? Eu não tinha acesso à lupa, por exemplo, né, para enxergar a letra maior. Os professores também não tinham essa preocupação de estar me passando o material impresso com uma fonte maior para que eu conseguisse acompanhar realmente toda a turma, né? Então, o que era que eu normalmente fazia para que eu não ficasse atrasada? Eu pegava os cadernos das minhas amigas e levava para passar o final de semana em casa, passando tudo a limpo pro meu, porque eu não conseguia acompanhar. Por mais que eu sentasse na frente do quadro, literalmente em cima do quadro, eu ainda assim tinha uma dificuldade muito grande para enxergar, até por conta da grafia, né, do professor, e às vezes acabava o horário da aula e eu não conseguia terminar. Então eu pegava o material das minhas amigas, levava para casa para passar o final de semana copiando tudo, para não perder, para não ficar atrasado. Você recebeu algum tipo de apoio ou adaptação para a sua visão? A iluminação e o contraste da sala de aula eram bons para você enxergar? Não, eu sentia muito essa questão, principalmente da luminosidade, né, que afeta. A gente sente um desconforto enorme, mesmo usando óculos, e mesmo usando um óculos que tem uma lente fotossensível que chama, né, que ele se adapta a depender da quantidade de luz que tem no ambiente, a minha lente vai se adaptando. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil. E as salas das escolas que eu estudei, elas não tinham esse preparo. O que eu também não julgo, porque naquela época ainda, se hoje ainda é falado muito pouco sobre essa condição e as particularidades e as necessidades, as especificidades que a gente tem, né, enquanto pessoas com albinismo, naquela época, o quê? 20 anos atrás, era muito mais atrasado, né, digamos assim. Então, a escola não dispunha, embora fosse até uma escola privada, não dispunha desses recursos, né, da questão da luminosidade. E realmente eu sofria, eu ficava lá espremendo meu olho, ceguinha, mas eu não desisti, né? Eu continuei.
Você participava de atividades na escola além das aulas regulares? Era fácil participar delas? Então, não, eu fui dispensada da matéria, da disciplina de educação física, por exemplo, né, por laudo médico, porque eu não poderia estar me expondo à luz solar. E também gincanas, essas coisas que normalmente tem nas escolas, né, eu não podia estar me envolvendo por conta da exposição solar. Uma única vez que eu fui de ousada assim, né, porque minha mãe deixava a regra na escola que não era para deixar a Tayane participar de nada que tivesse exposição solar, mas sabe como é criança, né, todo mundo tava brincando. Eu lembro que era uma gincana e nem eu, por ser criança também, né, ainda não tinha tanto entendimento do quão necessário era eu estar me protegendo, de como isso ia refletir negativamente no futuro para mim. E os meus professores também, né, não tinham conhecimento aprofundado nesse tema. E aí eu fui pra gincana e me queimei, peguei uma queimadura, uma insolação horrível, que quando cheguei em casa eu tava toda vermelha e eu não conseguia nem mexer meus braços assim direito, porque realmente ficou uma queimadura de 2º grau enorme. Minha pele ficou toda edemaciada e também foi a primeira e a última vez, porque depois dessa, o que eu sofri de dor, eu nunca mais quis participar de nada, né? Você tinha amigos na escola? Eles entendiam sobre a sua condição e te tratavam normalmente? Eu tinha poucos amigos, porque a grande maioria ficava fazendo a questão do bullying comigo, né? Então já me fazia ficar mais retraída. Mas os poucos que eu tinha, eles não entendiam, né? O que era. Por que que tá... Eu lembro que eles perguntavam muito assim para as professoras: por que que a Tayane é assim, branquinha demais? E aí as professoras, como também não sabiam responder, elas diziam que era porque Deus quis que eu nascesse assim, né? E que eu também não julgo, porque elas não entendiam suficientemente bem para estar dando a explicação adequada. E aí eu tinha amigos, um número mais restrito, mas eles também não entendiam muito o porquê de eu ser assim, o porquê de eu não enxergar bem, o porquê de eu não poder estar, né, em alguns momentos, participando de atividades coletivas que exigiam a questão da exposição solar, né? Achava que era assim, eu só era branca e só isso, né? Não entendia o contexto. Existe alguma coisa que poderia ter sido feita para te ajudar na escola ou tornar a escola mais inclusiva para pessoas com albinismo? Sim, sem dúvidas. Se na época da minha infância eu tivesse tido acesso a uma lupa, por exemplo, que eu sei que hoje tem algumas escolas que já fornecem, né? Ao material até mesmo impresso, com uma fonte maior, isso com certeza ia ter me ajudado muito mais, né? Eu perderia menos tempo, por exemplo, no final de semana, transcrevendo as anotações do caderno das minhas amigas para o meu caderno. Eu já ia estar estudando outras coisas, né? Além de eu assistir a aula e no final de semana, em vez de eu estar revisando, eu tinha que estar copiando tudo que já tinha sido passado a semana inteira em 2 dias, né? Ou seja, isso ia otimizar muito mais meu tempo, ia melhorar o meu processo de ensino-aprendizagem. A questão também da luminosidade dentro da sala é uma coisa que atrapalha bastante, né? E que as pessoas, por falta de conhecimento, às vezes acaba não tendo esse cuidado, né? Para mim, um ambiente com menos luz possível é melhor, né? Fica mais confortável para o meu olho. Então, se tivesse tido essa preocupação na época que eu estava na escola, com certeza eu teria tido um desenvolvimento muito melhor, sem sombra de dúvidas.